Esse software de inteligência artificial também vai ter que aceder de facto à minha conta bancária para ver quanto é que ela tem, vai mexer nela porque vai comprar os bilhetes, não é? Vai interatuar com a companhia aérea. Tu, no fundo, estás a dizer qual é o limite, até onde é que... Estás a falar de controle na prática. Qual é o controle? Isso significa que também os LLMs não são neutros. Tem vincadamente por trás um conjunto de valores que representa os dados que foram lá introduzidos, e depois também aquilo que é o feedback humano, também não são nada seguros, isto por causa das empresas, porque eu acho que às vezes as pessoas não percebem que quando colocam lá a informação estão no fundo a disponibilizá-la pelo menos àquela empresa, logo o que significa que eu nunca colocaria lá a informação privada minha ou de outro colega, olha, de um cliente meu. Por isso, quando tu quiseres introduzir inteligência artificial e tornar estes sistemas mais úteis nas empresas, para tirar valor, elas não têm dados. Sim. O problema é que nós temos visto pessoas a vir buscar os dados nossos e a usar os nossos dados. Ainda não estamos nesses cenários em que vivemos num mundo em que as máquinas controlam o mundo ou se tornaram-se de tal forma necessários que não há mundo sem elas. O que é que tu ganhas? Velocidade, ganhas tempo. Sim. No fundo, aumenta-te a performance do sistema. Isso que eu ganho? Eu defendo uma alteração radical da forma como o ensino está a ser feito desde sempre, muito focado no resultado e nos exames. Nós vimos que as pessoas hoje querem que quem está lá tome decisões. Sim. Eu posso concordar com elas ou não, isso é outra questão, já agora. Mas foi isso que ficou marcado, não pode continuar a adiar tomar decisões. E nós temos que apanhar o comboio. Portugal não vai apanhá-lo na primeira classe. Não. Nem a Europa, já agora. Eu não me importo de andar num carro autónomo, sinceramente não me choca. Agora, eu quero ter lá um botão para desligá-lo, se não percebo. O Isaac Asimov dizia que o conhecimento pode não resolver todos os problemas do mundo, mas a ignorância é que nunca resolveu nenhum. Claro. Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro e desta vez tenho comigo o Paulo Novaes, que é professor de Informática no Departamento de Informática da Universidade do Minho, naturalmente. Como é que te deu para vires parar a Informática? Como é que tu foste escolher a Informática? Olha, é uma boa pergunta. Eu tenho que ser absolutamente verdadeiro. Eu vivi uns anos fora de Portugal, os meus pais viviam em França e provavelmente, eu não diria informática, mas engenharia em particular, porque o primeiro livro que eu ganhei no sentido de um prémio escolar era francês, L'énergie secrète, que foi um livro no equivalente à 4ª classe. E eu tinha dúvidas na altura, porque o professor deu-nos a escolha, era um prémio, mas eu adorava duas coisas. As questões das energias, da engenharia em geral, enfim, da tecnologia, porventura, na altura, e a história, curiosamente. A história, pois, eu também gosto imenso de história. E então, eu tive até o último momento entre um e outro. Engenharia ou história. Mas o que é curioso é o Sr. Jacques Esnault, ainda hoje me lembro dele. Aliás, visitei há uns anos atrás, que estava em França, numa conferência, aluguei um carro e fui à casa dele, imagina. Mas, dito isto, eu digo-lhe, provavelmente quero este, e ele diz, ainda bem. E aquilo ficou-me marcado. Porque ele, de algum modo, acho que ele achava que era o caminho mais correto. Caminho, não é? E então... Pronto, isto para dizer o quê? Provavelmente isso marcou-me bastante. Enfim, eu tive umas dúvidas. Eu julgo que era no 9º para o 10º que nós tínhamos que escolher. Nós devemos ser da mesma idade. Sim, e na altura eu saí de casa. Ainda é um bocado isso. Não é? Eu lembro-me que saí de casa a dizer à minha mãe: olha, provavelmente vou ser como o tio. O tio é o meu tio que é advogado, que é irmão da minha mãe. Ou melhor, não é advogado, é jurista, é licenciado em Direito. E eu disse: provavelmente. E quando cheguei a casa, olha, mamãe, afinal vou para a eletrotecnia. E pronto, foi assim. Mas tu tiraste então a licenciatura, não foi em eletrotecnia? Não, eletrotecnia era a opção disponível na Francisco de Holanda, eu sou de Guimarães. Eu também estudei lá.
Eu sei. É Chico, não é? A nossa Exato, Chico de Holanda, claro. E pronto, entrei e a partir daí nunca mais parei. Depois, obviamente, no 12º, quando fazemos aquela opção, a informática era de facto um dos cursos de engenharia que de mais se falava, não é? Sim. Na minha família. Foi o primeiro curso de informática no país inteiro, foi o daqui da Universidade de Minho. Engenharia de Sistemas Informáticos. Os outros tinham informática, mas era um curso de eletrónica que, pronto. O nosso domínio tinha características diferentes e pronto, aí eu confesso que se calhar o curso em si teve muito a ver com as modas que havia na altura. E não tive dúvidas. Optei logo como primeira opção vir para a Universidade do Minho, para a LESI e nunca mais parei. Mas depois especializaste em inteligência artificial, não é? Olha, isso eu confesso que na vida eu não sou muito de... Eu achava muita piada aquelas pessoas que conseguem se sentar no sítio. Eu prevejo que daqui a 3 anos vou fazer isto. Não, eu nunca fui assim. Eu acredito nas opções que vou tomando. Já agora sou alguém que nunca olha para trás e pensa se virou à esquerda ou à direita. Não. Assumo que virei à direita ou à esquerda, não importa, mas não fico a pensar porque é que não virei para o outro lado logo. Pois. O que é que acontece? Recordo-me como se fosse hoje. Olha, já que nos deixou o professor Maineus, lembro perfeitamente dele estar num corredor do DAIDA, então, que é agora onde era o Departamento de Matemática, só para te situar hoje, e estávamos a conversar e ele disse, você não quer vir para a minha opção? Porque era a primeira vez que ia haver uma opção mesmo no 4º ano. Nós normalmente só tínhamos contacto com a área da inteligência artificial no 5º ano, numa cadeira muito específica, semestral que havia. E chamava-se assim mesmo? Representação de conhecimento do 5º ano. E sim, era a primeira vez que ia aparecer a opção de inteligência artificial. Assim, com esse nome. Exatamente. Estamos a falar 90. Não é? E eu, ok, vou. Fui eu e mais outros colegas, o César Analido, que também hoje é professor e meu amigo no Departamento de Informática, e foi. E nunca me arrependi. Bem, eu confesso, eu sou como um fã de May the Force Be With You, do Star Trek. E para mim, os 2 androides sempre me cativaram, me iluminaram. Estamos a chegar lá. A minha imaginação. E não sei, se calhar imaginei-me a estar ali a manipular o cérebro deles, não sei. E pronto, e aqui vim parar. Mas foi uma aposta, arrojada na altura, porque ninguém imaginava onde chegávamos agora. Aliás, isto foi a uma velocidade estonteante para quem não sabia que esse ramo de informática, digamos, já existia há décadas e décadas e décadas, não é? Foi um tiro no escuro, absolutamente, não é? Porque estávamos a falar estávamos no inverno da inteligência artificial, agora olhando para trás, pois. Não é? Mas eu nunca fui muito de pensar nisso. Eu sempre gostei de me pôr em áreas que muitos não gostavam, muitos não apostariam, porque eu gosto de ver as coisas de perspectivas diferentes. E eu já estava um bocadinho, confesso que, saturado dos algoritmos muito determinísticos, muito imperativos, né? E quis ver outra forma de pensar, em particular, ou de tomar decisões. Foi isso que na inteligência artificial sempre me interessou. Eu sempre achei um bocado ridículo que até durante muitos e muitos anos aplicávamos receitas que nada tinham a ver com a forma como nós, seres humanos, resolvíamos problemas. Eram muito teoremas, enfim, um pouco olhando para a tua área, e eu chamava isso programação pela saturação, isto é, ou pela exaustão, se preferires, que é como resolver um puzzle, né? Tentando todas as combinações. Mas nós humanos não fazemos isso. E eu sempre preocupei-me um pouco com isso. Isso, se calhar, foi o que me fez entrar na IA e depois nunca mais sair. E começaste por onde na IA? O que é que começaste por fazer? O que é que se fazia naquela altura? Nos anos 90 havia já alguns colegas a trabalhar em redes neuronais, ainda muito ligado à previsão já. É preciso explicar qualquer coisa sobre redes neuronais para o público em geral? Certo. Pronto. Há 2 grandes áreas na informática, não é? Ou na inteligência artificial, desculpa, que é a parte simbólica, não é? Que é, no fundo,
tentar representar com símbolos o mundo, a nossa existência, se quiseres, de algum modo, e que é, no fundo, usar as palavras, os símbolos A mais B, no fundo, um pouco o que tu fazes também, de outra forma. E a outra forma é acreditar que podemos emular fenómenos biológicos, por exemplo, o cérebro, no caso da rede neuronal, não é? Mas não só, a inteligência de grupo, a teoria da evolução, os algoritmos genéticos do Darwin, né? No fundo, olhar para a metáfora biológica e tentar simulá-la, para tentar obter manifestações de inteligência. Né? No meu caso, eu fui para a parte mais simbólica, sempre fui mais um Kowalski, que era de onde isso vem, né? E do John McCarthy, né? Só para teres uma ideia de Stanford, que era, no fundo, a representação de conhecimento, o prólogo, né? Para representar conhecimento. Ainda existe o prólogo? Ainda existe, ainda usamos. É uma linguagem muito interessante para representar conhecimento. E, já agora até é ainda utilizada. Obviamente funciona hoje mais para modelação, concepção, mas eu dou prólogo ainda. E acho que é importante. Ok. Porque é uma forma diferente de raciocinar, não é? Porque eu lembro-me de ter ouvido falar disso nos anos 90, não é? Sem naturalmente. John McCarthy era Lisp. Portanto, como sabes, era nos Estados Unidos o Lisp, que era outra linguagem semelhante da programação lógica, e de Hindenburg e Marseille, né? Que era a versão europeia do Prolog. Aliás, Prolog é Programmation Logique, né? Vem daí. Não sei se sabia. Não fazia ideia. Não tinhas pensado? Bem, nunca estudei Prolog. Sim. Como podes calcular. E, portanto, só então, te fazia bem, já. De facto, tenho outras prioridades neste momento, sem diria dúvida. Para o infinito e mais além, não é? Exato. Não é? Olha, mas então, e começaste com... estavas a dizer que começaste por estudar redes neuronais? Não, eu as redes neuronais não. Na realidade, eu comecei por me interessar pelos agentes e os sistemas multiagentes, formas distribuídas de inteligência, não é? E a minha tese de mestrado, por exemplo, era o desenvolvimento de um sistema multiagente aplicado a comércio eletrónico. E como é que isso compara com aquilo que nós vemos hoje em dia? Para isso tenho que te dizer, fazer-te um bocado a timeline em 3 momentos só. Certo. Não vou... Sim, ótimo. Nós tivemos uma primeira fase que foi o desenvolvimento de sistemas inteligentes, sistemas expert systems, sistemas especialistas, não é? Muito baseado em regras, em regras do estilo se isto, então aquilo, não é? Muito reativa, que permitiu, por exemplo, o desenvolvimento dos aspiradores robóticos que temos em casa, por exemplo, não da eletrónica, mas da forma como eles trabalham, que permitiu o teu sistema de navegação, enfim, na prática, né? Que é o que tens um estado inicial, eventualmente um estado final, tens as ações que aquele objeto ou aquele sistema pode executar, geras uma árvore com todas as N combinações, no fundo. E depois procuras otimizar. E depois tens sistemas de procura. Enfim, isto é planeamento. E depois há muita outra forma de o fazer, mas na prática é isto. Tivemos agora uma segunda vaga, que são os sistemas avançados, digamos, de aprendizagem. Isto é, já agora a primeira é muito baseada orientada a modelos, no fundo, se quiserem aplicar receitas que são conhecidas, bem definidas, que nós sabemos que se aplicarmos isto, temos aquele resultado. Eu até costumo brincar quando não dá, porque houve um ecrã azul, aqueles famosos azuis da Microsoft, que é um bug, não é? E agora passamos numa segunda fase que está a terminar, ou, enfim, nunca termina nenhuma delas, mas que atingiu, na minha opinião, agora o pico, não é? E agora não vai empolar muito mais, que são os sistemas avançados de aprendizagem, o modelo data-driven, né, ou orientado a dados, que é onde partimos de experiências do particular e fazemos generalizações. Né? Já agora, no primeiro tínhamos a dedução, né, o operador, e agora usamos a indução. O outro era muito determinístico, não é? Porque se aplicas uma receita, sabes o resultado da receita, se a cumprires, como é óbvio. Pois. No outro, tu estás a obter uma receita, mas que ainda não é uma receita, ainda há uma hipótese, não é? Porque a indução já era hipótese e não conhecimento.
E por isso é que estes modelos são de previsão, não são de dizer quanto é prever. Há uma grande probabilidade em função dos dados. Estás a falar destes Large Language Models? Não, estou a falar de sistemas de aprendizagem e os Large Language Models, LLMs, são a parte final desse desenvolvimento, não é? Mas agora, isto para ligar agora aos agentes. E agora vamos passar rapidamente, continuando as outras duas, volto a dizer, mas para aquilo que nós chamamos a full autonomy, ou sistemas avançados de autonomia, que são, digamos, implementar, já não ser simplesmente objetos com autonomia, mas vão ser processos todos autónomos, não é? O exemplo, no outro dia, estava a ver um exemplo muito interessante, que era na manus.ai, se alguém quiser depois confirmar isso, que é, tu dás-lhe os dados, ou ele recolhe os dados, quem é o Ricardo, conhece as tuas preferências, até sabe qual é o teu saldo bancário, e tu escreves, olha, gostava de ir para o Japão. Perto de zero, não é? Oscila em torno de zero. Vamos acreditar que é um bocadinho mais, que senão não consigo desenvolver o exemplo. E pensas em ir ao Japão, o exemplo está lá. Sim. E faz-te automaticamente todo o planeamento e entrega-te com reservas de bilhete de avião, hotel, visitas aos templos, tudo automático. E se eu não gostar da ideia, ele também ele faz-te um planeamento. Muda-me isto, ele muda. Pois, mas reparem, isto é muito importante. Dá-te uma autonomia absolutamente diferenciada. Imagina um sistema de logística de uma empresa, de uma destas grandes empresas, em que o sistema, sem intervenção humana, consegue detectar atrasos no fornecimento, isto nas cadeias de fornecimento em particular, de materiais, porque detecta que houve uma tempestade num sítio qualquer, olha, na Ásia, naturalmente, neste momento, não é? E isso vai provocar um atraso de 15 dias nos barcos, nos contentores, etc., e que reajusta automaticamente toda a produção e toda a cadeia de fornecimentos. E sem intervenção humana. E sem intervenção humana, só com um simples declaração de objetivos. A mesma coisa se pode passar aqui neste espaço. Declaração de objetivos que é a priori, não é? Mas que é, por exemplo... E não precisa nunca de uma autorização final. Sim, senhor, está aprovado. Exato. Tu podes fazer aqui a mesma coisa, por exemplo, decidir de um momento para o outro que queres reduzir a tua conta de eletricidade ou de energia, como queiras, em 10%, e o sistema faz todos os reajustes sem te pedir. Não, aí é que está. Isso era antigamente, não é que ele agora sabe também quais são os níveis de serviços mínimos que tu desejas, porque conhece-te, tem os teus dados. Mas pode não ser compatível os meus serviços mínimos com o de 10%. Ele vai fazendo os reajustes, mas digamos, isso agora já depende também como é que estiver programado o sistema, mas em teoria ele também não vai violar aquilo que são as tuas preferências. Depende dos limites que colocares, como é óbvio. Não é? Pronto, nós neste momento estamos a caminhar para essa terceira fase, não é? Já há exemplos concretos, reais, do mundo disso a funcionar? Já. Aquilo que eu te falei são exemplos concretos de sistemas que já estão a ser disponibilizados. A Microsoft já te disponibiliza plataformas que tu podes incorporar esta tecnologia. Que isto implica que esse software de inteligência artificial também vai ter que aceder, de facto, à minha conta bancária para ver quanto é que ela tem, vai mexer nela porque vai comprar os bilhetes, não é? Vai interatuar com a companhia aérea e com os outros. Isso já depende das salvas de guardas que queiras colocar. Isso sim, não é? Mas num modelo ideal, digamos, seria isso. Pode chegar lá. Sim. Pode chegar lá. E isso preocupa-te? Que chegue a este ponto, que isto entre nas nossas vidas dessa forma? Deixa-me só dizer, repara que os exemplos que eu coloquei são exemplos relativamente neutros, em particular na cadeia de fornecimentos parece óbvio, porque a rapidez com que as condições mudam são relativamente rápidas e complexas de ser analisado. Para um ser humano faz sentido, e até porque nos deixa tempo para pensar noutras coisas. Mesmo aqui isto da viagem, obviamente que tu colocaste
o ideal não é ir à tua conta, naturalmente é tu, na declaração da intenção, já lá estar também o máximo valor que foi pré-determinado por ti e não mas pelo de qualquer das sistema. formas ele tem que lá entrar na conta na mesma. Certo. Ok, Tudo mas- depende. Eu não queria ir por aí. Deixa-me só dizer. Sim. Tu, no fundo, estás a dizer qual é o limite, até onde é que. Estás a falar de controle na prática. Qual é o controle que. Deixa-me dizer a minha opinião sobre isso para ser Sim, absolutamente sim, sim. claro. Primeiro, a IA é uma extensão da inteligência humana, na minha opinião. E Naturalmente. como extensão que é, tem que estar ao serviço do ser humano. Certo? Pronto. Dito isto, eu prefiro e quero. Prefiro o erro humano ao erro máquina. Dito isto, no entanto, eu quero que o erro humano seja apoiado pelas máquinas para diminuir muito o erro humano. Não é? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu não me sentiria ainda confortável em meter numa máquina e o diagnóstico ser feito única e exclusivamente por máquinas, para ser absolutamente claro. Mas dito isto, eu não dispensaria nunca o diagnóstico feito por máquinas, por sistemas desses. Dou-te só este exemplo. Basta vermos a evolução da mecânica. Entra numa oficina há 5 anos ou há 10 anos atrás e hoje. Passamos de mecânicos para pessoas que substituem peças. Porque todo o diagnóstico que antigamente era feito até por humanos, Sim. e com muitos erros, é feito por computadores, no fundo é tudo sensores e atuadores que dão a informação e eles depois atuam. Para mim isso está perfeito. Só há um pormenor. É que a máquina humana não é só uma máquina de hardware. Também tem uma componente que ainda é muito... que é aquela questão da sensibilidade humana que eu acredito que não pode ser traduzida ou não é facilmente traduzido em zeros e uns. Já agora, pronto, mas continua. Depois falarei da outra Nós parte. vamos falando, não é? Temos tempo para falar bastantes coisas e eu acho que vou esmifrar um bocado. Mas enfim, eu vou dar um exemplo que acho que todas as pessoas têm um pouco essa experiência, que já usaram estes modelos tipo OpenAI, ou seja, o ChatGPT. Não é? Portanto, nós fazemos uma pergunta, uma consulta qualquer, ele dá-nos uma resposta e nós sabemos que temos que verificar se realmente aquela resposta é correta, Certo. porque ele falha, não é? Ajuda e acerta muitas vezes. Mas a ideia que eu tenho é que vai falhando cada vez menos, não é? E vai haver um momento em que ele praticamente nunca vai falhar. Nesse momento nós vamos perder provavelmente o sentido crítico, porque já confiamos de tal modo naquela máquina que ele tem acertado sempre, não é? Que vamos deixar de verificar se aquilo está correto ou não, não é? E aí começamos nós a perder o sentido crítico e a abandonar-nos, por assim dizer, nas mãos da máquina, e isto pode correr mal, diria eu, não é? Até porque ela às vezes falha e até eu diria que poderia, enfim, não é? Estamos num mundo, enfim, um pouco selvagem, aquilo pode ser manipulado e depois das pessoas todas ganharem a confiança total na máquina, a máquina voltar-se contra nós e começar a dizer informações erradas. Não sei o que é que pensas disto. O que tu estás a falar é, no fundo, delegares a cognição a uma entidade Por exemplo, externa. neste caso, Pronto. se queres dizer assim de uma forma formal. É isso, mas é isso. Né? Deixa-me só dizer, eu sou absolutamente contra isso, não é? Como é óbvio. Não é? Pronto. Este é o velho problema da máquina de calcular, não é? Que é, no fundo, se nós confiarmos totalmente na máquina, não verificar o resultado que ela dá. E eu não defendo isso, como é óbvio. Eu defendo que nós não somos máquinas de calcular. O que é que isso significa? Que não somos bons a processar, não vale a pena pensarmos nisso, isto é, em particular, não temos os recursos infinitos que estas máquinas têm e terão sempre para processar a informação, serão sempre muito mais eficientes que nós, mas eu também não me atrevo a correr contra a minha moto ou contra o meu carro, não é? Nem o Usain Bolt, não é? o faz, isto é, há muito que nós não somos os animais mais rápidos, os que veem melhor, os que ouvem melhor, etc, etc. Pronto. Nem os mais fortes. E provavelmente descobrimos agora também que nem somos
os mais capazes de transformar dados em conhecimento ou informação. Mas o que temos que ser é os melhores aplicadores desse conhecimento e dessa capacidade de transformar tudo em conhecimento e de usar esse conhecimento para fazer evoluir a espécie humana. Também estás a partir de um pressuposto que convém ter algum cuidado. É que estás a partir do pressuposto, que eu não parto, que a espécie humana está, digamos, parada em termos de evolução. Eu estou convencido que se alguém fizer um zoom, vamos supor, conseguisse se abstrair e ver uma evolução mais rápida do passar do tempo, não é? Provavelmente verá que nós estamos numa fase em que o próprio cérebro está a alterar-se e provavelmente aquilo que é hoje a espécie humana não será o que é no futuro. Basta ver a influência que historicamente na evolução da espécie humana teve a tecnologia, teve o vestuário, por exemplo, e verás que isso fez-nos evoluir enquanto espécie. Eu estou convencido que a inteligência artificial vai ter talvez tenhamos evoluído alguma coisa, mas terá sido uma evolução da segunda ordem ou terceira. Aqui vai-nos fazer evoluir muito. Pronto. Ok, vamos ver. Estou convencido disso, com sinceridade. A questão do que tu falas, e em particular dos LLMs, é verdade. Provavelmente eles estão a melhorar, até porque os mecanismos que também estão a ser emulados são cada vez mais eficientes de processamento da informação, de raciocínio. Aliás, agora até já o vês, entre aspas, a pensar, não é? No fundo. Vejo, manda-me informações sobre o raciocínio que está a fazer. Exatamente, até uma maneira elegante de nos dizer, calma que eu estou a processar a informação. Sim, é uma maneira simpática. Não é? Mas... E até já agora tem um efeito que aquilo também tem um efeito muito interessante, que é que nos dá confiança no processo, porque tudo o que é muito rápido nem sempre nós temos. Mas eu acho que alguma daquela coisa também é até simulada, mas bem, já agora. Mas o processamento destas coisas é gigantesco, não é? Portanto... Certo. Mas tu sabes que também há ali algum espetáculo naquilo. Mas dito isto, que é primeiro, nós vamos estar sempre condicionados aos dados que temos e à qualidade dos dados que temos. Não sei se tens noção, mas em termos da LLM, neste momento, enfim, as Wikipédias deste mundo já foram todas utilizadas. Nós estamos quase que no limite. Agora já temos que começar a enriquecer com dados sintéticos. Não estou muito convencido que isto vai melhorar muito, em particular porque nós vamos deixar da fase, enfim, se compararmos com a evolução da espécie humana, dos filósofos como o Sócrates, como o Sócrates, o outro, né? O Platão e etc, para os especialistas como nós, se me permite, e perdoem-me o atrevimento, isso, né? Que são no fundo LLMs especialistas em algo, e obviamente a capacidade de alucinar vai diminuindo muito, né? Já agora eles também fazem isso porque foram feitos como uns oráculos, não é? Que são, digamos, sempre porque são, digamos, nós fizemos para eles responderem a tudo e a mais alguma coisa, não é? E por isso também isso. Tu levantaste-me já uma série de questões. Primeiro, portanto, os dados em que estes LLMs, estes Large Language Models, estão a ser treinados, estão basicamente esgotados. Consta-me que, de facto, a OpenAI e outras instituições do estilo já estão a contratar pessoas para criar dados. Basicamente, portanto, não sei, imagino que terão fotografias, que verão textos e coisas criam gêmeos digitais e depois sobre isso estão ali. Portanto, isso é assim, é uma limitação que parece ser absoluta, digamos, quer dizer, irá crescendo porque as pessoas vão gerando informação de uma forma natural, mas é um crescimento relativamente lento, não é? Mais lento, sim. Vai ser bastante mais lento, portanto, isso é uma informação interessante. E depois a outra ideia que tu estás a passar, que também já tinha dado conta, é que há umas linguagens destas, há umas inteligências artificiais destas, são muito boas para uns problemas, são piores para outros, não é? O ChatGPT, o Gemini, são melhores para umas, outros para outros, embora sejam relativamente parecidas, mas de facto parece haver, e começa a haver já um montão, não sei quantas, tens ideia de quantas aqui há, mas já são muitas destas ferramentas de inteligência artificial e que são mais dirigidas para coisas concretas. Bem, umas para
para desenhos, não é? Sim, já nem falo depois dos LLMs especialistas. Exato, para mas aquilo que me consta é que já há empresas a construir suas próprias linguagens para o tipo de produtos que vendem. É como te disse, a ideia é torná-los cada vez mais especialistas. Mas, antes de continuar por aí, eu acho que há um problema ainda maior. Não é? Primeiro, os dados não são neutros. Já agora que estamos a dizer, eles têm um fim e não são neutros. Isto porquê? Por causa de... isso significa que também os LLMs não são neutros. Têm vincadamente por trás um conjunto de valores que representa os dados, se quiseres, que foram lá introduzidos, e depois também aquilo que é o feedback humano, no fundo, se quisermos, na analogia da oficina de há bocado, aquela afinação que lhe foi dada por alguém. Pronto, primeira observação, não são neutros, e basta comparar um LLM anglo-saxónico com, por exemplo, um asiático, e de facto as respostas, olha, relativamente à Igreja Católica, por exemplo, se fizeres perguntas, notas diferenças. Pronto, não são neutros. Primeira observação. Segundo, já agora, também não são nada seguros, isto por causa das empresas, porque eu acho que às vezes as pessoas não percebem que quando colocam lá a informação estão no fundo a disponibilizá-la a todo, pelo menos àquela empresa. Logo, o que significa que eu nunca colocaria lá a informação privada minha ou de outro colega, ou olha, de um cliente meu ou de um aluno, por exemplo. Não o posso nem devo fazer. Já agora isso tem questões de segurança, e por isso Portugal e as organizações, de algum modo, vão ter que criar LLMs próprios, onde existe esse tipo de salvaguardas, está bem? E isso é importante, o alerto. Por isso, por exemplo, eu confesso que sou um defensor de haver um LLM português. Neste caso, na primeira versão será o Amália, depois, naturalmente, irão surgir outros, que é importante até para termos um que salvaguarde minimamente aquilo que é a riqueza da língua portuguesa europeia, não é? Eventualmente ligada aos PALOPs, etc., mas que no fundo seja representativa também um pouco daquilo que é ser português, não é? Eu costumo brincar que coma bacalhau, enfim. E eu acrescento uma coisa que é uma restrição que eu gosto de colocar, que não seja do Benfica, mas provavelmente muita gente não dirá isso. Isso é capaz de ser mais difícil. Ser mais complicado, não é? Porque, apesar de tudo, ainda há bastante gente aí, mas enfim. Portanto, mas quer dizer, há empresas que podem ter dentro do seu próprio ecossistema e só por utilização interna ferramentas destas. Vão ter que ter, por uma questão de soberania, de segurança, para utilizar. Repara, o que tu na prática tens, esquece agora os dados e concentra-te só nas funcionalidades que um LLM te dispõe. Se introduzis um texto, rapidamente o podes converter para qualquer língua. Ok, função de tradutor simples. Certo. Mas podes alterar o estilo de escrita rapidamente. Sim. E podes transformá-lo em multimodal. Isto é, podes pegar num texto e dizes, faz-me um vídeo, faz-me um som qualquer que represente aquele texto. Enfim, são estas capacidades, estas funcionalidades ao serviço de uma qualquer organização, tendo em conta o seu negócio, são extraordinárias. Já sem me preocupar com a bagagem cultural, digamos assim, que aquele elemento traz. E isso, para mim, vai ser diferenciador nos próximos tempos das organizações que são capazes de ter ao seu serviço este tipo de sistemas. Volto a dizer, não é até para fazer da oráculo, no fundo, o intermediário entre nós e o conhecimento, no fundo é isso que eu estou aqui a tentar dizer, mas simplesmente o tipo que nos traduz o conhecimento que nós já temos de uma forma que nos interesse para aquele momento. Isso vai ser fundamental, na minha opinião. Já agora, simultaneamente, o que nós vamos começar a ver é que todos os objetos, enfim, de uma forma mais ou menos generalizada, vamos poder conversar com eles, interrogá-los, não é? Se já se começa a ver com os livros digitais, já podes interrogá-los, por exemplo, não é? E isso vai ser o dia-a-dia. Agora imagina um mundo em que os teus objetos podem conversar, não é? No fundo interagir, e imagina o efeito multiplicador que isto pode ter. Se pensares nisso, estás a ver o que eu estou a querer dizer há bocado com a Agentic AI, que é no fundo a tecnologia que nos sistemas avançados de autonomia, não é? Pois, esses sistemas, isso é bastante, quer dizer, no fundo é termos um funcionário, uma secretária que nos trata de todas as coisas, isso é sempre simpático e agradável.
E que não se cansa já. E que não se cansa. Nem faz greve. Nem greve, nem muitas das vezes, menos quando falha a luz, não é? Sim. Portanto, um apagão nisto pode apagar, ser um verdadeiro desastre. Já agora que tivemos um recentemente. Isso é o outro lado da medalha, não é? Que podemos levar mais uma longe. Fragilidade. Que é no fundo o que estás a falar agora, é da equidade e do acesso. Não é? Portanto, em primeiro lugar, vamos começar a ter o problema destas ferramentas serem pagas, não é? E, obviamente, organizações, pessoas, países podem nem ter os recursos para ter estes elementos diferenciadores, ou pelo menos os elementos que hoje fazem acrescentam valor, não é? Por um lado. Isso significa que um dia desses podemos começar a receber avisos que vão nos desligar a nossa inteligência, no fundo, como a energia. É de facto um problema. Eu vejo mais o problema, sinceramente, por enquanto, do acesso. Ainda não é. Este também já existe, não vale a pena, porque já há versões pagas e que são muito mais. São melhores. São melhores, de facto. E isso já faz a diferença na utilização, por exemplo, em colégios privados, em colégios públicos ou em escolas públicas, né? Ou em países onde o acesso à tecnologia não é tão fácil. Isso é importante. Cria aqui uma falta de equidade e uma grave desigualdade. De certa forma já há, a partir do momento em que há pessoas que não têm dinheiro para ter um telemóvel ou um portátil ou algo assim. O problema é que nunca tivemos a um patamar, digamos, uma diferença tão grande. O problema é que isto é exponencial agora, não é? Não ter acesso, repara, nós estamos a passar do mundo em que o paradigma era a Biblioteca de Alexandria, não é? Onde tu podias entrar num espaço e abraçar o conhecimento, para um mundo, ou já passamos, onde a Biblioteca de Alexandria é a internet, e depois agora tens o oráculo, que são estes sistemas que te ligam à internet, no fundo, que te fazem a ligação entre tu e o conhecimento. Um conhecimento que deixou de ser humano no sentido da capacidade humana. Tu não consegues abraçá-lo. Transmitido pelos homens. Não, e pior do que isto é outra questão, que também podemos discutir se quiseres, mas simplesmente os teus recursos humanos não te permitem, digamos, abraçar ou abarcar esse conhecimento, não é? Antes tu fechavas-te na biblioteca e tinhas acesso a todo o conhecimento. Saías lá, vamos supor, 10 anos, e eras um grande filósofo, um grande sábio, não é? Pronto. Agora isso é impossível. A IA está-te a fazer esse filtro. Não sei se percebes. É um filtro também. Pronto. Com todo o problema que um filtro tem. Porque ela é que decide o que é que, digamos, é importante ou não, o que lhe chama a atenção. Já agora, isto são mecanismos de chamar a atenção. Porque é que tu preferes o azul ao vermelho? Se calhar não sabes explicar. Foste moldado, calibrado para gostar de uma coisa e não gostar da outra. Portanto, estes sistemas funcionam também muito nesse sentido. Portanto, isso era a primeira coisa, que é isto exponenciou, né? O exemplo é a escrita. Se reparares, hoje qualquer um de nós pode ser Fernando Pessoa, pode ser Camões, pode ser até Saramago. Tu pegas num texto e dizes, gera-me isto naquele estilo. Pronto. Que implicações isso tem? Se calhar enormes. Olha, uma delas nós é que nem pensámos na altura. Foi quando o Bob Dylan ganhou o Prémio Nobel. Porquê ganhou? E toda a gente até contestou um pouco, porque já tinha um estilo absolutamente disruptivo, que é isso que nós vamos ter que cada vez mais ser disruptivos, não é? Exato. Portanto, nós temos que sair fora dessa bolha. No fundo, está na moda um pouco falar das bolhas, hoje, depois destas eleições, mas é verdade, quer dizer, nós vamos ficar enfiados dentro de um mundo que nos vai dar uma informação mais ou menos uniformizada, porque foi treinado para isso, foi treinado daquela maneira, e se nós quisermos sobressair, vamos ter mesmo que desligar a bolha, de sair daí e pensar ao humano, digamos, em vez de artificialmente. Isto é o exponenciar dos sistemas de recomendação que já nos estavam a afetar muito a nossa capacidade de escolher. Ainda por cima, que são sistemas que têm uma capacidade de difusão muito grande, não é? Bombardeiam. No fundo, nós hoje temos um excesso de percepção. Eu costumo dizer que temos um excesso de percepção, não é? Porque estamos a ser bombardeados com informação, não temos já a capacidade de processar toda essa informação, que nos faz pensar que o mundo é aquela bolha, no fundo é isso que estás a dizer. E pior do que isso, pronto, nem somos, como é tanta informação e nós
digamos, temos o CPU quase que já saturado, nem conseguimos sequer olhar para os detalhes. Isso é um problema. Isto explica muito o que aconteceu nos últimos anos. Eu acho que as pessoas estão-se a esquecer de uma coisa. Isso agora é a minha visão como ser humano. Nós humanos há muito que buscamos uma perfeição, a perfeição dos deuses. E de algum modo este oráculo permite-nos passar para um patamar de domínio quase total do conhecimento. Enfim, a partir de agora qualquer um... que há, porque depois... Sim, claro. Mas há muita coisa que a gente não sabe, nem ninguém sabe. Claro, mas põe-nos no limite, na fronteira. Na fronteira. Não é? Pronto, podemos até estar a falar tipo papagaios, nem saber o que estamos a dizer, mas a verdade é que nos parece. Só que nos esquecemos de um pormenor. É que não é na perfeição, a beleza não está na perfeição. Porque se fôssemos todos perfeitos, éramos todos iguais. Logo, a beleza está na imperfeição. Para mim é isso, não é? E é isso que nós temos que voltar a... Obviamente eu estou a falar entre aspas, não é? Sim, eu percebo. E temos que voltar a recentrar-nos na diferenciação, não é? É exatamente isso, não é? Por isso é que outro dos problemas, nós estamos a normalizar demasiado a educação, como tu sabes, não é? Todos lemos os mesmos livros, enfim, não é bem verdade, mas quase, todos temos acesso a... Não, nós temos de facto que ter uma base comum, não é? Eu concordo com isso. Por isso, como defendo que nas universidades, as licenciaturas em particular, mas em noutros níveis de escolha, devemos ter um tronco comum bastante grande e alargado, que envolva diferentes áreas, multidisciplinar. Nós temos que ser capazes de olhar para o mundo de diferentes janelas. É assim que eu explico. E só depois de ter a capacidade de o ver de diferentes maneiras, é que tu podes ser um bom físico, não é? Porque também tens que saber olhar para as estrelas de formas distintas, não é? Como eu tenho que ser capaz... Um analista de dados, só para te dar um exemplo, não é? Na prática, o que é que ele vê? Zeros e uns. Enfim, estou a exagerar, mas permite. Mas se ele não tiver a sensibilidade de perceber o que é que aqueles zeros e aqueles uns lhe dão, lhe dizem, nunca será bom. Há uns anos atrás, os melhores analistas de dados da Citi eram historiadores. Não sei se sabias, da Universidade de Oxford. Porquê? Porque tinham uma forte componente estatística que lhes dava a capacidade de ler os zeros e depois a história dava-lhes a bagagem para ter a sensibilidade para perceber os zeros e uns. Mas isso cada um depois busca como pode. E há diferentes formas de olhar para os números, não é? Ou de olhar para as estrelas, se me permites, não é? Que nem sempre são físicos. Aliás, grandes das descobertas foram feitas até por pessoas que tinham outro tipo de, digamos, historicamente de formação. Sim. Claro, agora estamos a dizer especial. Agora é mais difícil. É mais difícil porque temos que usar instrumentos logo por logo, não é? Pronto, que são caros, difíceis de arranjar. Não deixa de haver muitos astrónomos amadores e que vão fazendo coisas. Sim, mas se fosse tudo a olho nu, ainda podia competir contigo. Mas lá está. Mas, porventura, se essa pessoa tiver uma bagagem cultural distinta, quando começar a usar a tecnologia que tu usas, vai conseguir ver coisas que não é por seres bom ou mau, porque tu és excelente. Tem outro ponto de vista. Pronto. E como ela também não consegue ver o que tu consegues ver. Sim, e é essa riqueza da diferença de perspectivas, de dimensões, enfim, de janelas, que vamos ter que cultivar. Temos que cultivar isso. E tenho a sensação que aí estamos a falhar, sinceramente. Aí, como sociedade, que estou a falar. Certo. Isso é tudo muito interessante, de facto, aquilo que estás a dizer. Mudando um pouquinho de assunto, talvez, tu falavas em exponencial, eu lembrei-me logo de que li há pouco tempo um artigo em que dizia que as necessidades computacionais para estas large language models crescem logaritmicamente. Ou seja, uma pessoa com 10% dos recursos consegue 80% ou 90% daquilo que consegue os mais avançados. É verdade. Né? E isso significa que pode não valer a pena uma pessoa estar a apostar no último grito, porque se calhar conseguimos com muito menos fazer coisas bastante próximas. É verdade. Não é? Deixa-me só dizer, se fosse um ser humano, cada LLM era muito ineficiente. Pronto, começa logo por o problema da indução. Não é? A indução é um processo no qual do particular partimos para o geral. Pronto, no fundo, partimos das experiências e
obtemos as receitas, o exemplo que há bocado. A indução é assim que surgem as leis da física. Mas deixa-me só terminar, porque eu não vou explicar a indução a alguém que sabe explicá-la melhor do que eu, não é isso que eu pretendia fazer. Não. Só que o ser humano é muito eficiente a fazer isto. Com 2 ou 3 exemplos, 2 e 3 experiências, tira uma regra. Que depois, primeiro tira uma regra que é uma hipótese, convém recordar. Sim, claro. Só que tu depois tens um mecanismo de validação social, que é o passa à boca, que se me permites, não é? Que é entre sociedade, que rapidamente valida aquele conhecimento e lhe dá um sustento grande. Porque tu testas com as tuas 3 experiências, o nosso colega ao lado com as 3 dele, e rapidamente se transforma numa lei. Enfim. Pois. Estou Sim, a as leis não têm que ser absolutas, não é? Pronto. Os LLMs não. Os LLMs não e estes sistemas não. Nós levamos, é um pouco aquilo que eu continuo a achar. Nós estamos a usar a programação da exaustão. Isto é, procuramos a melhor e melhor. Porque nós temos que melhorar estes processos de aprendizagem. Tu achas que isto é tudo por força bruta? Em vez de ser... É exageradamente por força... Claro que não é só. Eu estou a exagerar, porque senão não tem piada também conversar contigo. Mas ainda continua a ser muito de força bruta. E deixa-me só dizer isto. É algo que me espanta, que já se tem alertado, que cada interrogação que se faz são X copos de água, enfim, aquelas coisas todas. E não deixa de ser curioso que numa sociedade que já tem uma consciência sobre a ecologia, sobre a sustentabilidade, quando usam estes sistemas, não o façam com alguma parcimónia, não é? Eu usaria com alguma parcimónia, porque de facto são neste momento grandes consumidores de recursos naturais. E desde os anos 90, anos 80, 90, já nem me lembro bem, nós sabemos uma coisa que nós, quando nascemos, não sabíamos. É que o mundo é finito. Problemas na nossa juventude, a única coisa que era finita era o petróleo. Bem, eu acho que havia muitas mais coisas que eram claramente finitas. O dinheiro do meu pai, por exemplo, era bastante finito, infelizmente. Mas isto reflete... Enfim, e podia dar muitos outros exemplos. Sim, mas assim não dá. Eu tento dar o exemplo provocatório e tu contas. Mas percebes o que eu estou a dizer? Isso numa sociedade que compreendeu isto, a utilização, por outro lado, da tecnologia desta forma, faz-me confusão. Percebes? Há aqui movimentos contraditórios. Claro que a culpa é nossa, é minha também, mas em particular o que está agora, e eu julgo que esse será o momento em que as coisas vão dar um salto grande, porventura com a computação quântica também, em que vamos tentar tornar isto muito mais eficiente. Sim, eu penso que, quer dizer, o que aconteceu com o DeepSeek provavelmente foi um chamar a atenção na prática para isso. Sim, nós, com muito menos recursos, conseguimos o mesmo, quase igual. Mas é preciso ser rigoroso aí. Isso significa... Ricardo, não estás a ser totalmente rigoroso aí. Cuidado, porque eles também já usaram muito do que veio para trás. Sim, claro. E quando tu chegas a meio do campeonato, tu utilizas o outro, é evidente que consegues fazer... Chama-se reciclagem. Pronto. Temos que ser rigorosos aí. Sim, não é... Porque não há nenhuma disrupção tecnológica, é importante dizer isso. Há otimização de processos. Sim, mas isso é o que faz... A evolução, eu sei. Mas não há uma disrupção para poder justificar que se possa dizer isso. Não é? Olha, mas também vi que agora... Bem, tu penso que já apontaste um bocado para isso, mas aquilo que nós deveríamos apostar deveria ser não tanto em hardware mais avançado, em aprendizagens, digamos, da inteligência artificial mais abrangentes, mas na forma de pegar nesta informação e aplicá-la no nosso dia-a-dia, aplicá-la nas nossas empresas, portanto, como integrar isto com as nossas vidas, com a sociedade em geral e com a indústria, empresas, etc. E que esta era a parte onde a coisa realmente vai ser mais valorizada, do seu ponto de vista financeiro. Não é? Aquilo que vai enriquecer mais, aquilo que vai tornar a coisa mais disruptiva, para dizer uma palavra que não sei se existe em português. Por acaso. Pronto. E esse é um dos pontos. É curioso que o uso, né,
integração dessas tecnologias de modo individual é muito grande, não é? Basta ver a penetração dos telemóveis e da tecnologia em geral, não é? Há bem pouco tempo, como é que se chamava? O ChatGPT foi, de facto, a tecnologia que mais rapidamente, em 2 meses, teve uma adesão fantástica. Agora, desculpa interromper-te, mas isso surpreendeu-te, esta rapidez toda? Quer dizer, Não é isso, mas só estou a dizer. Sim, eu sei, mas porque aquilo para mim foi, sei lá, nem sei descrever, espantoso. E para a maior parte das pessoas, o aparecimento ou o uso. O aparecimento e o crescimento nós estamos muito longe da Guerra das Estrelas que tu falavas ao bocado, de falar lá com o R2-D2, não é? E agora, de repente, parece que estamos a chegar lá. Eu ontem falei com o meu computador, perguntei-lhe coisas, ele respondeu. Não, nós estamos com o Mr. Data do Star Trek já agora, eu julgo que é mais até isso que estamos. Só não é humanoide, ainda bem, eu espero que não... Aliás, acho que há muita gente a cometer esse erro de humanizar a inteligência artificial, que é um erro que se vai pagar caro. Mas eu queria voltar um ponto atrás, que agora não estou momentaneamente a perder. Desculpa, eu que interrompi. Não, que tem a ver com os LLMs, que nós... Se reparares, em termos pessoais, nós já usamos, nós já temos IA nos telemóveis, nós já temos IA nos processadores de textos, na maioria das aplicações. Tem IA mas, primeiro de tudo, não sei se estamos a tirar valor, a adicionar valor à nossa vida. Na maioria dos casos estamos a fazer ainda a um nível muito amador, muito, como é que eu ia dizer, é mais de prazer lúdico, não é? Na maioria dos casos. Nas empresas, eu acho que as pessoas não têm noção, não é? 90% das nossas empresas ou não têm dimensão, portanto, começa logo por aí, porque vivemos num mundo, se falamos em dados, as empresas também têm que ter dados. Muita gente confunde digitalização ter um ERP, isto é, um sistema de faturação. Tem 10 clientes, 50 produtos, nem que tu vendas muitos produtos, são poucos registros, logo são poucos dados. As pessoas não se apercebem, por exemplo, quando estamos no Google ou numa Amazon, enfim, numa coisa, para além de saberem quem tu és, porque criaram-te um perfil, registaram todas as tuas interações. Isso é que é um processo digital, isso é que é ser digital. E as nossas empresas ainda não perceberam isso, os nossos organismos ainda não perceberam isso. Por isso, quando tu quiseres introduzir inteligência artificial e tornar estes sistemas mais úteis nas empresas, para tirar valor, elas não têm dados, não os guardaram, não os guardaram, ou não têm dimensão, e não tem sistema para fazer isso, não é? E então o adicionar valor será sempre incorporando conhecimento do outro lado, que é os tais elementos. Isso está-me a preocupar, porque acho que estamos a perder o comboio, uma oportunidade única, porque este recurso que é, digamos, termos a capacidade de gerar dados, de gerar conhecimento, era algo que o português, até ser criativo, podia fazer e podia nos permitir atingir outros níveis de bem-estar. Seja concreto, como é que a gente podia fazer para mudar isso? O que é que, em concreto, temos que ter por exemplo? Olha, de uma vez por todas temos passado das palavras aos atos e tomar decisões, que é uma coisa que em Portugal é muito difícil. Nós temos muitas estratégias, mas ter uma estratégia é bom, mas é preciso tomar decisões. Tomar decisões os recursos são escassos, são finitos, só temos estes, então temos que fazer apostas, ou apostamos em ter uma administração pública, por exemplo, hiper eficiente, pode adicionar valor, aliás, vai adicionar valor, ou optamos por ter uma indústria do calçado, uma indústria de texto. Agora, o que não podemos, porque não é possível, é criar projetos genéricos para pilotos que depois não vão ter tradução na realidade, não é? Nós temos que apostar em setores estratégicos, em áreas, que para mim é muito simples, é aquilo em que somos bons, porque se somos bons é porque temos dados, tipicamente temos conhecimento, logo o que temos é que valorizar ainda mais, ser mais competitivos nessas áreas,
se eu fosse aqui, obviamente, decisor, seria a indústria têxtil, o turismo, naturalmente, o calçado e a pesca, ou pelo menos essas áreas. Temos recursos no mar enormes, não é? Enormes, exatamente. E depois, com o valor que se possa adicionar desse lado, tentar desenvolver as outras. Não há outra solução. E isso tem que ser feito. Apostas em áreas estratégicas. E então, e aí, a inteligência artificial como é que pode entrar nisso? Para ser concreto, por exemplo, no design de roupa na parte têxtil? Por exemplo, já há casos de utilização na parte criativa que aumenta muito a performance simplificando os processos criativos. Já há marcas portuguesas, a Alliance of Ports, por exemplo, aqui ao lado, já lançou uma coleção de moda com utilização de inteligência artificial no processo criativo, isto é, na criação das peças, porque rapidamente detectou quais eram as tendências daquele ano, fez uma geração de imagens, porventura, de moldes, não faço a mínima ideia, não estive associado, mas rapidamente o fez e tirou proveito disso. São estas questões que nós temos que integrar nos nossos processos. Olha, usando automatismos, como há bocado falámos do Agentic AI, brevemente, que otimiza um conjunto de processos, liberta de pessoas para poderem ser, mais criativos, que é aquilo onde criativos não quer dizer inventar a roda ou inventar outra roda, digamos assim. Ser, acima de tudo, pessoas que estão a ser utilizadas em funções onde podem, de facto, adicionar valor. E quais são essas? Muito simples, onde a sensibilidade humana faz a diferença, não é? É curioso que esperaria que na moda a sensibilidade humana fizesse alguma diferença, mas por outro lado, faz. Por outro lado, vemos às vezes as pessoas vestidas de tal maneira que se calhar não faz tanta diferença. Ricardo, faz, mas faz na escolha, porque tu tens que gerar N coleções ou N peças para depois saber escolher. Isso que se chama intuição, que é trabalhada, não é? Isso é que te vai fazer depois perceber que esta é prematura e aquela não é? É essa agilidade da decisão, que é isso que no fundo nós estamos aqui a falar, que é tu teres uma maior capacidade de decisão, uma decisão mais assertiva, mais adequada, mais correta, não é? Tu, como físico, tens toda uma panóplia de ferramentas que te são disponibilizadas, mas quem decide ou quem percebe o que está a acontecer és tu. O sistema indica-te, olha, eu apontava para teres em atenção àquela possível anomalia, mas quem tem que depois perceber se aquilo é um erro ou não és tu. Mas aquilo, voltando um pouco ao princípio da conversa, tudo indica que vamos chegar um momento em que se calhar a intervenção humana, mesmo nesse design e fazer os moldes, etc., vai ser praticamente nula. A inteligência artificial vai decidir tudo, não é? O nosso problema é que tu, como eu, estás a pensar nas tarefas que hoje existem, nos empregos que hoje existem, não é? Se me perguntares, o meu avô, se fosse hoje ver era agricultor e criador de gado do Minho, eu sou daqui perto, isso. Se ele fosse ver como os meus tios hoje, ou os colegas enfim, os que agora são agricultores estão a fazer o campo, também ficava espantado. Qual é o meu papel aqui? Não é nenhum, obviamente. Não é? Por isso essa questão é prematura. Eu acho que nós dois não devíamos ir por aí, com sinceridade. Vai haver sempre lugar para o humano. Os cenários do Terminator, né, que o fundo que falas é o mito da cria que se revolta contra o Criador, são muito prematuros. Não te preocupes. Obviamente que os cenários em que a irresponsabilidade humana de delegar a decisão em máquinas ou em pessoas, como nós vemos hoje, até temos exemplos concretos disso, ela existe, mas não é propriamente pela máquina ser muito inteligente ou até a pessoa que é nós que nos desresponsabilizamos daquilo que é a nossa decisão, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Eu não estaria muito preocupado ainda com isso. Ainda não estamos nesses cenários em que vivemos num mundo em que as máquinas controlam o mundo ou se tornaram-se de tal forma necessários que não há mundo sem elas. E achas que não vamos daqui a, 20, 30, 50 anos estar nesse cenário?
ou pelo menos em parte, digo, porque parte do mundo, porque como tu dizias há bocado, Sim. dá-me a impressão que isto vai haver pessoas que vão ficar, muitas pessoas vão ficar para trás e em países pobres em concreto. Mas, Ricardo, tu quando estás numa UCI, por exemplo, já tens essa sensação quase, não é? Que estás ligado a máquinas e sem essas máquinas. Portanto, isso para dizer o quê? A resposta é sim e não é? Porventura poderá haver cenários onde esse nível de automação, de autonomia seja muito grande, mas não creio que vá ser dominante, até porque também estou convencido que há um momento da saturação. Te confesso que existe. Eu acho que, como vês, eu tenho muita confiança no ser humano. Eu ainda acredito também. E na nossa capacidade de adaptar-nos às circunstâncias. E não creio que nós queiramos esse mundo. Repara, o excesso de monitorização condiciona muito. É evidente que vais-me dizer que é uma fé, não é? Ou uma fezada, não sei como queres. Essa monitorização tu tens em países totalitários, não é? Pronto, mas aí o problema não está, como tu sabes, no excesso, está em quem Sim. permitiu. Todas as tecnologias nem são neutras moralmente, as pessoas é que são boas ou más, podem usar para bem ou para mal. Neste caso não sei, porque o conhecimento não é uma coisa neutra. Eu não acho conhecimento neutro, porque ele está associado a valores. Bem, quer dizer, leva-nos muito longe, isso eu sei. Não é tanto isso, é que o conhecimento em si, eu diria que é neutro, não é? Agora, se tu o filtras, não é? Se só tens parte do conhecimento, aí é que podes obviamente, claro, formatar as coisas de uma maneira ou de outra, não é? Evidentemente. Enfim, e na saúde? Um tema que, enfim, que mexe com muita gente naturalmente, as pessoas têm preocupações com a sua saúde. E isto vai estar metido até o tutano, não é? Sim, mas ainda bem, porque, vamos ver, a inteligência artificial, eu uso muito a expressão que é o estetoscópio do século XXI, não é? Para os médicos. Sofias, a radiologia é um bom exemplo, não é? Onde hoje todos os sistemas que são utilizados têm IA já para nos ajudar a detectar as anomalias, que são os cancros, essas coisas todas, não é? Mas não é extraordinário isso? Sim, eu não digo sim, só quero que tu comentes o assunto. A aceleração que houve, por exemplo, Covid, ter estas ferramentas que nos permitem simular os genes digitais e depois ver a evolução é extraordinário. A robótica cirúrgica, que agora cada vez mais nos nossos hospitais começa a haver, em Guimarães já há neste momento no hospital, é extraordinário, não é? Eu não é daquelas áreas em que eu não tenho dúvidas da necessidade, que a complexidade que a máquina, entre aspas, homem tem, necessita de mais tecnologia para satisfazer as nossas necessidades e a nossa também vontade de ser, entre aspas, eternos, não é? Pronto, também é importante isso. Dito isto, não te preocupes com os médicos, com os enfermeiros, porque o seu papel está garantido, porque esta máquina, como há bocado te disse, um mecânico não funciona de trocar de peças, quer dizer, também há uma parte que te podem trocar umas peças e porventura na ficção científica já se vê e até será. Mas nós somos muito mais do que simples peças, pelo menos é nisso que eu acredito e julgo que nisso até acreditamos mais ou menos. Sim, não tenho dúvidas nenhumas. E claramente nós temos estado a ver que cada vez os profissionais de saúde começam a ser, acima de tudo, pessoas que leem sensibilidade humana. Aliás, nós sabemos que os melhores são aqueles que nos observam e nos compreendem melhor e são capazes de perceber e adequar isso. Se tiveres ao lado uma máquina que te ajuda a tomar a decisão, tu que sabes ler bem um ser humano, isso é extraordinário. Sim, quer dizer, sim, se souberes meter lá os dados e ter as respostas certas e avaliar a qualidade das respostas, voltamos àquela que eu dizia há bocado. Se nós começamos a confiar demasiado nisto, podemos começar a pensar que dispensamos o médico porque a máquina já há muita gente a pensar um pouco assim, que vai à internet procurar porque o Dr. Google, resolve, não, o Dr. Google até há bem pouco tempo, agora já é o ChatGPT. Agora o ChatGPT já deve fazer. Deixem-me só dizer, já começaram a haver estudos da utilização de IA e da tomada e avaliar a decisão humana com ou sem IA. É óbvio que ela melhora. Não, é evidente que em termos de qualidade o erro diminui muito, ou diminui, pronto. Por acaso,
E tens razão que em termos de densidade, da qualidade da tomada de decisão, ela baixa. Há estudos que já mostraram isso. E porquê? Vamos lá. Em primeiro lugar, e evidente que nas tarefas criativas o aumento é exponencial, ou é muito grande, melhorias de performance, etc. Em decisão, em particular mais complexa, diminui. E, de facto, tem a ver muito com esses fenómenos que estavas a dizer da delegação. Mas isso tem a ver, acima de tudo, dividindo o mundo e as pessoas desse mundo em 3 segmentos, sem competências médias e competências altas. Tentar perceber o que é que acontece em cada um deles. Repara, quando tu usas um LLM, seja o qual for, a interrogá-lo sobre assuntos que tu sabes, que tu dominas, como especialista que és, Sim. O que é que tu ganhas? Ganho, se não me lembro exatamente como é que é uma determinada fórmula, posso-lhe perguntar e ele diz-me no instante. Rapidamente. A rapidez expande a tua memória e aumenta-te a rapidez. É a rapidez, quer dizer, se quiser resolver um integral, ele resolve o integral. Mas na prática é isso que faz. Logo, o que é que tu ganhas? Velocidade, ganhas tempo. Sim. No fundo, aumenta-te a performance do sistema. É isso que eu ganho. No mínimo, e recorda-te coisas. Em termos de qualidade da decisão, não vai melhorar muito. Porque, digamos, tu chegavas lá, tu tens as competências para chegar lá. Pronto. Isto de uma forma genérica. Sim, claro. Logo, estes ganham tempo, mas não melhora. Logo, não é nestes que aquela densidade da qualidade da decisão baixaria. Certo? Pronto. Agora vamos aos de baixo. Não tenho competências naquela área. Imagina-me a mim a fazer perguntas de culinária, por exemplo, que é algo que de facto não tenho competências. Qualquer receita que o sistema me dê, mesmo que disparatada, eu aceito. Logo, em termos de não melhora a qualidade da decisão, nem aumenta a velocidade, porque muito daquilo que está lá eu não sou capaz de entender logo, nem sou sequer capaz de efetuar aquilo. Onde a melhoria é interessante e boa, em particular naqueles que estão no meio, que têm supostamente já as competências necessárias para aquela tarefa, mas não são experts. Cola-nos acima a estes. Está bem? Pronto. Porquê que agora dizes tu, Paulo, mas então por aí isto era mais ou menos igual, o pico, pela explicação que eu dei até agora. O problema é que pela primeira vez numa revolução industrial, esta parte de baixo é muito grande. Acelerou muito. Primeiro porque democratizou. A mais de baixo toda. Aquela que não vai ganhar com isto. E que ainda por cima estou com algum receio, e cada vez tenho mais receio disso, que aqueles processos que antigamente usávamos de readquirir competências, o upper skill ou o reskill, como os profissionais da área dizem, não sei se vão funcionar. Porque de facto estamos a falar de uma iliteracia digital muito grande, que não é só digital, que é também da capacidade de observar o mundo, como eu há bocado te falei, de diferentes formas, de diferentes janelas, que faz com que praticamente seja impossível, enfim, o impossível é uma palavra que no ser humano não se deve usar, mas vai ser muito difícil essas pessoas poderem acompanhar e podem se tornar irrelevantes, é assim. E é por isso que eu até sou sensível ao rendimento mínimo de solidariedade, ou RSI. É uma das minhas maiores preocupações. Porque pela primeira vez na Revolução Industrial é grande, cada vez aumenta mais com o tempo, e nós não sabemos muito bem o que vai acontecer. Isso corresponde um pouco às pessoas de antes que não tivessem um ofício, não tivessem aprendido um ofício. Sim. Qualquer, não saberiam fazer nada praticamente. Tem sempre que se lhe ensinar alguma coisa. O problema é que já não estamos nos ofícios manuais, não é? Esse é que é o problema. Dizer, eles continuam a fazer falta, não é? Quer dizer, eu suspeito que um canalizador ganha mais do que eu. Sem dúvida, mas eu agora estava-me a focar, eu percebo que tu estás a dizer que tem que haver reconversão, no fundo é isso. Sim, não há volta a dar. Reajuste. Mas do ponto de vista cognitivo e da utilização da cognição é de facto preocupante isto. E por isso é que
Eu defendo uma alteração radical da forma como o ensino está a ser feito desde sempre, muito focado no resultado e nos exames, e temos que voltar atrás, esquecer isso, a verdade é que numa sociedade em que já temos as máquinas que nos podem dar resultados, o que agora nós temos que saber é formular bem, não é? No fundo, se quiseres, numa linguagem que agora se usa muito, os prompts, mas eu até discordo dessa linguagem, né? O que eu diria é fazer bem as perguntas e dominar o processo, não é? Para quando a máquina dá, eu ser capaz de dizer não sei bem fazer o cálculo, mas isto, quando se diz cheira-me que está mal, o que é que isso quer dizer? É que eu sei o processo, isso não pode dar esse valor, ou está certo, não é? E isso é importante, isso é que é domínio, hoje isso é que é controle. Eu penso que os físicos têm especial preparação para esse tipo de análise, para ver o que é que aquilo deveria dar, ordens de grandeza, e temos treino no fundo para fazer isso. Mas o nosso treino também é muito avançado em termos de matemática, de física, etc. Portanto, não sei se isso será assim tão fácil. Depende das áreas. Eu também não pretendo ser especialista em todas as áreas, não é? E nem penso que o ser humano deve ser. Agora, a minha preparação deve estar focada acima de tudo, não no... Ricardo, hoje vais a qualquer colégio, qualquer liceu, a partir da Páscoa ou do Carnaval, já ninguém quer aprender nada. Não sei se tens noção disso. Será só nos liceus? Pronto, mas percebes o que eu estou a querer dizer? Só estão focados no exame. E isso não pode ser assim. Não é isso que se pretende. Eu, pelo menos, acho que não é isso que eu pretendo. Sim, se calhar foi o que aconteceu aos meus filhos, não é? Foco exclusivo no resultado. Não faz sentido. Não faz sentido. E isso nós temos que mudar. Isso está a calibrar de uma forma, eu diria, irresponsável o nosso cérebro, não é? E no fundo estás a moldar toda uma geração ou gerações de pessoas para uma sociedade que já não vai estar virada para esse foco. É isso que me está a preocupar. Faço-me entender? Sim, eu entendo bem. Não vai ser fácil de convencer as pessoas a fazer uma mudança tão radical. Não, porquê? Porque depois não vai haver rankings de escolas, não vai, e isso preocupa as pessoas. Se não há avaliação, as pessoas querem ser o número 1, o número 2. Sim, mas a avaliação é um incentivo importante para as pessoas estudarem. E sem um esforço pessoal de estudar, não sei se vão muito longe. Vamos ter que encontrar métodos diferenciados. Sim, ter que ser, e isso naturalmente também irá dar um ranking. Sim, certo, eu estou a exagerar. Olha, tu achas que é bom usar a utilização da inteligência artificial nas escolas? A resposta é sim e não, como sempre. Eu diria que é preciso ter uma carta de condução, como tudo. Ricardo, o carro, que é uma tecnologia, no início apareceu, era meia dúzia de pessoas, não havia problema, como sabes, a partir de um certo momento criou-se o caos nas cidades e teve que se criar uma regra ou regular. Aqui também vamos ter que fazer isso. Nós já estamos a ver o uso exagerado, por exemplo, de tecnologias como os telemóveis que está a ter. Isso e tu notas isso nas aulas, como eu noto, como outros colegas notam, com a diminuição de competências sociais, por exemplo. Não é? Logo, necessariamente vamos ter... Sim, mas eu agora estava-me a focar nestas. E vamos ter que pôr um travão nisto. E eu estou convencido que tem que haver uma idade... Vamos ter que pôr uma idade a partir da qual... Até à qual não é aconselhável. Eu não gosto da palavra proibir. Confesso que não gosto. Eu diria que devia ser proibir, não é? Mas vamos ter que pôr normas de utilização, aconselhar as pessoas, a sociedade das escolas, e em particular nas escolas, se calhar dizer mesmo. Eu vou inventar até o ciclo, eu não faço ideia. 5º ano, 6º ano, eu não sou especialista, não sou eu que devo determinar isso. Devem ser as pessoas adequadas que se tenham estudado o assunto. Mas até uma determinada idade, ser proibido não ser aconselhável a utilização deste tipo de equipamentos e, consequentemente, de capacidades associadas à inteligência artificial. Isto é, nós temos que conseguir primeiro adquirir as competências suficientes do ponto de vista, manuais e cognitivas, agora, não é? Da mesma maneira que hoje, repara, no início ninguém fazia educação física, já pensaste nisso, nas escolas. Sim. E hoje, em todos os anos, tens educação física. Porquê?
porque se percebeu que nós estávamos a perder essas competências, não é? Pronto, e aqui é igual, vamos ter que fazer algo deste género para garantir que depois temos não queria dizer as capacidades, mas estamos preparados para usar as tecnologias, sejam quais forem, e eu falo de uma forma absolutamente abrangente, eu diria abraçá-las com consciência e responsabilidade. Isso. Bom, vamos ver por onde é que isto vai. Parece que estamos ainda muito longe de fazer esse tipo. Porque estamos agora a falar, começa-se a falar de proibir telemóveis nas escolas, como fez, aliás, a Austrália, não é? Até os 16 anos, não é? Talvez seja nem exagerado. nas escolas. Proibiu a utilização de redes sociais. Mas aí também me parece exagerado. Alunos, para pessoas com menos de 16 anos. Mas aí é exagerado. Eu acho que é exagerado porque é quase como uma lei seca, não vai funcionar. Sim, nesse aspecto é verdade. Mas também tenho que reconhecer que há muitos problemas que vêm da utilização das redes sociais por nós. Porque não estamos preparados. O que devemos é dar uma preparação. Educar os jovens antes de lhes dar um telemóvel. Até uma determinada idade nós temos que ganhar algumas competências, não é? E essas competências vão-nos depois, são quase que as salvaguardas para uma boa utilização no futuro daquelas pessoas daquilo. Eu estou absolutamente convencido disso. E obviamente isso implica alterações que não são fáceis. Mas temos de tomar decisões. Sabes qual é o nosso problema sempre? É que nós estamos sempre a adiar as decisões. Sim, isso é um problema. Temos medo de as tomar e temos medo da reação que isso vai provocar. Pois, mas eu acho que é exatamente isso que nós temos que fazer. E que nós agora até exigimos às pessoas a quem delegamos essa competência. Já agora, porque nós também delegamos muitas competências. E como se viu, eu posso falar do último fim de semana, nós vimos que as pessoas hoje querem que quem está lá tome decisões. Sim. Eu posso concordar com elas ou não, isso é outra questão, claro. Já agora. Mas foi isso que ficou marcado, não pode continuar a adiar a tomar decisões. Algumas são mais simpáticas, outras menos. Claro. Sim, eu penso que isso, de facto, corresponde bastante ao resultado, não é? E ao histórico. Agora, aqui em Portugal, como é que nós estamos em termos de investigação, de desenvolvimento nesta história da inteligência artificial? Bem, deixa-me dizer, estás nesse campo, não é? Portanto, a inteligência artificial estamos? É uma área científica bastante, eu te diria, muito desenvolvida em Portugal. Recordo que provavelmente tem uma associação, que é a APIA, da qual eu já fui, a Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, que em contínuo desde os anos 70, 80, e sempre com muitas iniciativas, encontro. Logo, é uma comunidade estável, que nasceu com o Luís Muniz Pereira, da Nova, da Universidade Nova de Lisboa, e com o Hélder Coelho, da Faculdade de Ciências, por exemplo, não é? Temos centros de investigação nas mais importantes universidades de Portugal e politécnicos. Temos vários laboratórios, um deles associado, do qual eu sou o coordenador, que é o LASI, o Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes, que agrega dentro da cadeia daquilo que é a inteligência artificial, desde as fundações às aplicações, aos materiais, agrega 13 centros de investigação. Okay? É uma rede colaborativa, para ser rigoroso, é isso que nós somos. Logo, existe investigação, existe recursos humanos, isso também é importante. Já agora, há portugueses, como em todas as áreas naturalmente, mas bem posicionados nas grandes empresas todas, na Google, na OpenAI, nos bancos, a professora Manuela Veloso, na JP Morgan, só para dar um exemplo, o Pedro Domingos, enfim. Na Google, como é que ele se chama? Agora deu-me uma branca de avião. Um dos CEOs, não, um dos responsáveis pela divisão de investigação é um português que tirou o curso no técnico, agora está-me a faltar o nome, ele que se vir isto, que me peço-lhe desculpa, daqui a pouco lembro-me, eu preciso da IA, não é? Por isso é que eu sou de IA. Pronto, do ponto de vista de recursos humanos existe cursos, neste momento estamos
desenvolver. Olha, este ano abro aqui na Universidade do Minho mestrado em Inteligência Artificial e, como vês, eu não fiz, nem defendi uma licenciatura em IA. Preferi primeiro a Engenharia Informática como Parece-me base. que faz sentido. Mas não é, digamos, há muita gente que vai pela moda, não é? E isto, errado, na minha perspectiva, e volto a dizer, eu sou o único, eu estou a dar a minha opinião pessoal, eu não iria por aí, eu não colocaria os meus filhos numa licenciatura em IA, acho que é importante ter primeiro uma visão abrangente e depois ser um especialista, por exemplo, em IA. É uma especialidade, não é um... Na minha opinião, mas não é a opinião, digamos, não é. Não, nem todos estão a seguir esse caminho, muitos querem usar, como tu sabes, hoje até o ensino é muito virado para o marketing, as palavras-chave, errado, na minha opinião, mas pronto, mas é o que é os tempos que vivemos. Dito isto, temos comunidade, temos universidades, temos já uma indústria ávida de profissionais. Eu tenho muita dificuldade em captar alunos, até porque não somos competitivos. Tu sabes os valores das bolsas que nós oferecemos. Sim, não são como os nossos ordenados, mas é como todos os portugueses. Mas neste caso a indústria necessita deste tipo de tag e paga muito melhor, o que é bom. Já agora, que isso é que é o normal. Já agora eu estou-me a queixar porque obviamente fico sem os melhores, mas dito isto é que é o cenário correto. Agora, a diferença é que não necessitava de ser tão grande, não é? Que é para permitir a alguns ficarem connosco, não é? Para fazer também evoluir o conhecimento. Pronto, existe. O que é que nos falta? Dimensão da nossa indústria. Nos serviços nem tanto. E recursos? E alguns recursos também. Computacionais, em concreto? Não, aí permite-me a Universidade do Minho e Portugal, para ser rigoroso, nós temos tido a sorte de estarmos na linha da frente, não é? Porquê? Porque temos agora o Doucalion, por exemplo, aqui ao lado, no campus de Azurém, da Universidade do Minho, o que é excelente, nos dá um papel de liderança, não é? Na computação avançada, e aliás, vários teus colegas, como por exemplo o Nuno Castro, por exemplo. Eu já usei também. Mas o Nuno tem estado também muito ligado a essa questão, e colegas do meu departamento, António Luís de Sousa, etc. Dito isto, começamos a ter alguns recursos que são bons e importantes. Estamos ligados às redes europeias, porque nós não somos nada e não devemos ser nada, até porque estes esforços devem ser num contexto maior, mais alargado, europeu. A IA deve ser vista numa perspectiva de um bloco grande, onde partilhamos um conjunto de valores que são importantes, e a inteligência artificial deve seguir esse caminho. Estamos ligados ao Mare Nostrum e à rede europeia de computação avançada. Vamos ter também brevemente data centers, também que são importantes, porque nós temos que ter os dados em território nacional, não é? Agora, porque os dados são o nosso enfim, eu não vou usar esta frase feita do petróleo do século XXI. Se é um recurso tão importante, devem estar do nosso lado, até porque nós corremos o risco um dia ou de não ter dados, ou então, se eles são usados por outros, primeiro os outros ainda, digamos, ficam-nos a conhecer melhor que nós, a nós próprios, ou então, eu não sei se tens manipular melhor. Sabes porquê? Porque também, já agora, os vírus do futuro vão ser injeção de dados erróneos, não é? Numa sociedade que vive de dados, se tu injetas dados errados, geras conclusões erradas ou conhecimento errado. Pronto. Isso vai ser muito complicado. É o que é, mas são desafios que nós vamos lá e vamos nos caminhando logo. Ensino, recursos humanos. O que nos falta, sempre me tens faltado, é aquilo que há bocado te disse. Nós temos estado a desenhar estratégias, nós temos estado envolvidos também. Ainda recentemente tivemos a visita, julgo que soubeste, aqui à Universidade do Minho, das pessoas que estão responsáveis, nomeadamente da senhora Ministra, que tinha esse cargo, essa responsabilidade, e nós temos feito, todos participados no desenvolvimento de estratégias muito bem feitas, bem elaboradas. O que é que falta? Colocá-las em prática. É sempre isso, é aí que tu apontas a falha. E mais, e tomar decisões. Eu sempre aprendi isto. Se há dinheiro para dois lados, não vale a pena cortar a meios lados. É dar dois lados, satisfazer aqueles dois, e depois no outro, mais à frente, satisfazer outros. Repartir o pouco por muitos não dá, temos que definir, temos que apostar em determinadas áreas, e as áreas têm que ser as áreas que
enfim, as pessoas julgarem onde Portugal mais rapidamente pode ganhar valor, gerar valor, para depois distribuir o melhor, não é? E permitir depois a outras áreas, sejam áreas económicas, estou aqui a falar de atividades, não é? Não estou a falar científicas, sim, sequer, claro, não é? claro. Mas isso parece-me o normal, obviamente com um sentido daquilo que nos distingue de outros, que é o sentido da solidariedade, não é? Que também tem que haver, isto é, nós temos que garantir a sobrevivência de outros, mas apostar neste momento nas áreas que podem ser capazes de gerar mais valias. Isso é importante, porque sem mais valias não vai haver melhor redistribuição, não vai haver mais bem-estar. Penso que esse modelo se esgotou. Agora, isso sempre com um sentido daquilo que eu acho que tem que haver, que é a sensibilidade humana, não é? Nós não podemos nos aliar do sofrimento dos outros. Isso eu não posso aceitar. Não posso aceitar. Logo, eu tenho dificuldade em falar isso porque estamos a passar por um momento em que, de um momento até agora, discriminar era mau, deixamos de discriminar e começamos a fazer discriminação positiva. E de um momento para o outro. Hoje, para mim é discriminação na mesma. Pronto. E agora, neste momento, estamos todos contra a discriminação positiva, que era algo que eu até aceitava, não é? Sou sincero. A discriminação positiva, porque há momentos em que tem que ser assim, temos que dar mais a uns que a outros. Talvez. Até porque necessitam mais. Pronto, mas pelo menos fazer isto com uma forma que garanta, enfim, que nem tantos fiquem para trás, que é isso que no fundo estamos aqui a fazer. Iremos procurar e isto, pelos vistos, achas que esse é o principal risco, o principal problema da inteligência artificial? É que vai haver mais gente a ficar para trás? Mas já se nota isso. Já muita gente não é capaz de utilizar aqueles sistemas, não é? Mas enquanto é pessoas, nós não notamos isso. A IA é como um comboio que passa uma vez, não é? Porque o conhecimento é conhecimento e gera valor quando é inovação. Como tu sabes, a partir dali já não é inovação, é replicar, é uma cópia. Sim. Mais ou menos pirata do outro, enfim, estou a brincar. E nós temos que apanhar o comboio. Eu já ando a dizer isto há muito. Portugal não vai apanhá-lo na primeira classe. Não estamos lá. Nem a Europa, já agora. Mas pelo menos vamos tentar apanhá-lo em segunda ou terceira e depois trabalhar. Porque se vamos num comboio em andamento, pelo menos podemos tentar passar de carruagem em carruagem. Nós sabemos que, tu sabes isso melhor do que eu, és físico, no movimento às vezes não dá muito jeito, mas conseguimos. Mas há um comboio, o comboio só se apanha, ou melhor, só se pode mudar de categoria, não é de classe, desculpem, categoria dentro do comboio, se estivermos no comboio. Porque se estivermos ficado num apiadeiro, não há hipótese. Só vamos passar. E é esse o problema, que eu estou com algum medo. E oportunidades que tu vês para Portugal nisto? Portugal tem, até te digo mais, o ecossistema Minho e Portugal, eu tenho tentado até falar muito nisso, nós temos uma oportunidade, eu acho que temos, porque temos de facto, primeiro somos um país aberto às tecnologias, rapidamente as pessoas integram a tecnologia, temos uma dimensão que me parece, enfim, não somos o único país da Europa com estas características, mas temos dimensão para podermos ser casos de estudos em algumas áreas. Temos um bom Sistema Nacional de Saúde, falaste na saúde, porque não, né? Pode ser uma área onde devíamos, se calhar, apostar mais, e aliás temos bons exemplos na Escola de Medicina, temos lá colegas que estão a utilizar de facto a inteligência artificial, por exemplo, na detecção de stress, era o colega Nuno Sousa, era o colega José Miguel Pego, só para dar 2 exemplos, mas muitos mais. Logo, temos essa possibilidade, temos recursos, temos gente, o que temos é que falta-nos em apostas. Eu continuo a dizer, é só isso que nos falta, é uma direção. E apostas quer dizer, vamos apostar nisto e metemos ali o dinheiro, os recursos. Claro, não podemos ir a todas. Ricardo, isso não é possível. E há uma lista dessas apostas possíveis? Elas foram... Para uma pessoa poder escolher? Quem é que as desenvolve? Quem tem que decidir é quem tem a massa. É que deverá ter essa lista. Esperemos que a tenham feito. Elas foram identificadas não no ponto de vista A, B, C, porque isso não é possível, mas foram dadas linhas estratégicas que
que na minha opinião algumas irão ser seguidas, eu tenho essa experiência. Agora, se fizerem pequenos projetos, pequenas, como é que eu ia dizer, passamos sempre para casos de estudos ou experiências piloto que depois nunca são replicadas, isso não vai, ou melhor, é interessante, prova a aplicabilidade, prova muita coisa, mas não passa disso. Ainda hoje, confesso que antes de vir aqui estive num evento em que as pessoas falavam da inteligência artificial e do uso da inteligência artificial, não importa agora qual. O que eu disse é, vocês estão a ver mal. Porquê que se nos juntam todos, partilham os dados, partilham os recursos e criam um sistema que todos possam utilizar? É que as pessoas estão convencidas que é por ter o carro, a tecnologia, que são melhores, que isso lhes dá a vantagem. Não. É o uso da tecnologia que nos dá a vantagem, é saber usar aquela ferramenta de forma adequada. O facto do meu vizinho ter a tecnologia até pode ser bom, porque me obriga também a melhorar os meus serviços, porque cria competitividade. E um sistema sem competitividade também não melhora. Logo, por favor, vamos nos unir, vamos nos juntar em blocos, ganhar dimensão. Mas isso é válido aqui, como é válido na tua área, é exatamente igual. Sim, quer dizer, e nós temos este problema de não sabermos nos juntar em blocos, em unidades maiores que ganham dimensão, porque torna. Obviamente é mais difícil nos organizar. Eu sou sozinho na minha casa a mandar, é mais fácil. Eu reconheço isso, mas passando essa parte... É mais fácil porque decidir. Exatamente. Agora, mas em grupo e juntos podemos chegar muito mais longe e mais rápidos. E achas que convenceste? Eu fiz a minha evangelização, mas confesso, teria a pedir a outras pessoas que sejam mais profissionais na evangelização. Nós temos que deixar as capelinhas, não é? E tentar juntar esforços. Repara, não sei se reparaste há bocado, eu dei esse exemplo. O LASI é um exemplo desse. O laboratório associado. É evidente que não é um laboratório associado dos tradicionais, reconheço. Com muitas mais dificuldades de se implementar, até porque próprias regras não estão preparadas para uma rede colaborativa que não tem um NIF. Basta-te explicar isso, não é? E já percebi tudo. Mas, no entanto, eu dei o exemplo, nós juntamos e sempre possível nós vamos em grupos. É 13? Não. Às vezes vão 2, 3, outros vão 4. Mas dentro deste grupo existem competências que são complementares e que podem ser muito facilmente ou rapidamente reajustadas para um determinado problema. E é isso que nós temos que ganhar. É a dimensão dá-nos a dimensão com agilidade resolve muito dos problemas que podemos ter. E a relação entre os humanos e os sistemas inteligentes? Colaboração ou competição? Para mim isso não existe. Eu há bocado disse-te uma definição que vem do Yann LeCun, não é? Que diz que a inteligência foi o que nos colocou, digamos, no topo do planeta Terra. Eu digo na pirâmide, não é? Ou se quiseres é aquilo que nos torna humanos, não é? Que nos distingue dos outros seres vivos do planeta. Sim. E a inteligência é uma extensão, a inteligência artificial é uma extensão dessa qualidade, dessa competência. Pronto. O que é que isso significa? Que não há competição, não pode haver competição, porque para mim não há inteligência artificial sem humanos. Na minha cabeça isso não faz sentido. Ela só está aqui como um artefacto. Eu não digo ferramenta já agora, não sei se reparaste a diferença. Porque artefacto, porque ela tem duas características que convém distingui-la das ferramentas, que é a autonomia, que falamos muito nela, e a aprendizagem. Não é? E quando elas estão conjugadas significa que podemos ter máquinas não determinísticas e é por isso que tu tens algum receio, não é? Não controles. Não é? Voltando àquilo, eu diria que no topo estará sempre o ser humano. O que é que eu quero? É com a inteligência artificial que nos colocar num topo ainda maior. Não é? Eu não vejo... Eu não sou taxativo. É evidente que há tarefas que eu não me importo de delegar. Eu não quero que os meus filhos, nem quis que o meu pai fosse trabalhar para uma mina, para um ambiente agressivo, não é? Claro. Logo, a resposta é, há contextos em que eu até delego. Eu não me importo de andar num carro autónomo, sinceramente não me choca. Agora, eu quero ter lá um botão para desligá-lo, se não percebo.
Isso exijo. De emergência. Aí não tenho dúvidas. Não é? Pronto, percebes onde eu quero chegar? Bom, eu desde que o ser humano, e isso para mim, eu sou de A, eu reconheço que posso até não ser, obviamente, essa a opinião de todos, mas para mim tem que haver controle humano. Mas em tudo, até na estupidez humana, não é? Por isso é que há regras já agora, por isso é que há leis, por isso é que há o Ministério da Administração Interna, que tem polícia, não sei o quê. Porquê? Porque tem que haver um controle. E aqui também tem que haver, não tenho dúvidas disso. Reparem, nós estamos a chegar a um ponto em que isto vai ser um pouco como a clonagem. Vai ter que haver aqui também um conjunto de regras mínimas que já estamos a definir, o AI Act, né, como tu sabes, que avalia com níveis de riscos, e os riscos é o risco para o ser humano, das diferentes tecnologias, neste caso é de IA, na outra vez foi da clonagem, na nuclear de algum modo também, enfim, nunca foi feita uma regra, mas todos percebemos que há um equilíbrio. Eu julgo que também aqui, enfim, o caminho vai-se caminhando, isto acelerou muito, digamos, exponenciou muito rapidamente, mas há de chegar a um platô, né, que há de haver alguma estabilidade e se perceba que há fronteiras, quer dizer, eu ainda acredito nisso, que há fronteiras que não podem ser ultrapassadas, né? E essa para mim é muito clara, está na Carta dos Direitos Humanos e eu chamo-lhe dignidade humana, não é? E não haverá excesso de regulamentação? A União Europeia é acusada frequentemente de haver excesso de regulamentação que limita o desenvolvimento das coisas informáticas, digamos. O que é que tu achas disso? Ricardo, é uma boa pergunta, mas deixa-me dizer, primeiro de tudo, há um excesso na Europa, porventura, porque somos, de facto, temos esta tendência da burocracia, de criar regras sobre regras. Isso vemos no nosso dia-a-dia, não é da IA, vimos no nosso dia-a-dia. Nós precisamos de um simplex, obviamente, mas é em toda a Europa, não é? Quando na Europa se chegou ao ponto de normalizar o tamanho das maçãs ou das laranjas ou dos tomates, não importa, obviamente que percebemos que atingimos um ponto que eu espero que tenha retorno e não seja retorno. Dito isto, já agora, há regras em todo lado. O que acontece é que às vezes nós não gostamos delas. Na China também há regras, como tu sabes. Sim. E são muito claras, que é responder a quem manda. Já agora, isto numa linguagem simplista. E eu também não gosto dessas regras. E não as quero aplicadas aqui, não é? Porque também não quero ver os meus dados serem utilizados para me controlar. Pronto, cuidado. O que é que eu gostaria? Que não se exagerasse nas regras e que, em particular, não se limitasse a inovação com essas regras. Isso é óbvio. Achas que está a acontecer isso? Diria que corremos esse risco, no mínimo, não é? Não estamos a correr porque ainda estamos um bocadinho atrasados. Esse é que é o problema, não é? Mas corremos esse risco. Por outro lado, nós também podemos ser vistos como farol, não é? Eu sei que a palavra farol recentemente ganhou outra dimensão em Portugal, mas o farol das boas práticas. E essa também é um pouco a esperança que nós temos. Agora, já estamos muito no mundo da fé, confesso-te. Não tenho certezas de nada do que estou a dizer. Porque eu gostaria de acreditar, deixa-me só dizer isto, que houvesse um farol vamos acreditar, de bom comportamento, não é? Ou de um comportamento, e que isso servisse de facto como um farol, não é? De orientação. A verdade é que, por aquilo que tenho observado, eu não tenho a certeza se todos têm a mesma percepção que nós, não é? E que isto é, que nós é que estamos no caminho certo. Aliás, aparentemente há divergências nisso, não é? Porque quando vais a outros países também não te percebes. Isto é, as pessoas estão insatisfeitas, sim ou não? No fundo é isso que importa. Podes-me dizer, mas nem se apercebe, não tenho consciência, aqui discute-se mais. Eu tenho que ser honesto, eu não tenho respostas para isso. Dito isto, porque me habituei provavelmente a viver neste framework, neste enquadramento, não é? Diria que alguma regulação é necessária. Porque ainda há pouco te falei regulação, por exemplo, para a entrada nas escolas. Excessiva, como tudo na vida, não. Pois, a questão é se a regulação foi um inibidor já, e por isso é que nós estamos atrasados e não notamos os efeitos negativos dessa regulação, não é? Porque tu estavas a dar a entender que
Epá, nós estamos atrasados, por isso essa regulação ainda não nos afeta muito. Mas se calhar ela já nos atrasou e nós... Em particular isso... nos dados, sim, na utilização dos dados, sim. Há um conjunto de aplicações que já poderíamos ter ido mais longe, não é? Se tivéssemos menos salvaguardas na sua utilização. Mas por outro lado, eu também gosto de ser claro. Qual é o problema? É que temos 3 blocos, vamos supor, não é? Um que está a regular, outro que não regula nada, só quando acontece as neiras é que se preocupa, que é o americano, enfim, de uma forma genérica. Sim. E outro que tem uma regulação que é da desobediência, digamos Sim. assim, a uma certa centralização das coisas. Se eles fossem blocos estanques, isto funcionava bem. Sim. O problema é que nós temos visto pessoas a vir buscar os dados nossos e a usar os nossos dados. E a ganhar competição, não é? Entre os... Pois, mas depois vêm com aplicações que já não violam os nossos direitos do regulamento dos dados, mas que usam essa informação para providenciar serviços que acabam por ser mais apetitosos, entre aspas, aqui aos outros, não é? E isso criou uma forma de, como é que eu ia dizer isto? De competição que é difícil de quebrar, porque eles na realidade estão a usar conhecimento que foi gerado, em particular, e estou convencido, na Europa e em países ocidentais, agora também lá, para ganharem competitividade, porque assim, até tu quando vendes um produto tens que conhecer as pessoas a quem vais vender, não sei se tens noção disso, não é? O mesmo produto vendido num país tem que ser Sim. vendido de uma certa forma, no outro lado. Pronto. E isso foi, e nós, empresa, nós aqui dentro, se calhar não poderíamos recolher esses dados dessa forma para poder processar dessa forma, não sei se me estou a fazer ideia. Isso já teve algum efeito, na minha opinião. Privacidade, isso é uma questão ética, não é? Como é que tu vês essa questão? Portanto, é o problema que está aí centrado, não é? Sim, vamos ver. Obviamente há um... Esta inteligência artificial não vai dar cabo da privacidade, em grande parte, quer dizer, ela vai buscar todas as coisas que nós fazemos e dizemos e pensamos, quase, para processar e gerar, enfim, treinar os seus modelos. Deixa-me dizer, não, a resposta é que tu correr assim, não é? É evidente, se tu consegues. Antigamente diz-me com quem andas, diz-te a quem tu és, não é? Agora diz-me o que é que estás a fazer, eu digo-te o que é que estás a pensar. No fundo, recolhendo os dados, enfim, não sei se me expressei bem, mas a ideia era essa. Bom, a resposta é, de facto, chegamos à conclusão que todos os nossos dados, nós somos mais determinísticos que o que julgávamos, não é? Porventura, é uma das conclusões que chegamos. E por isso somos mais previsíveis, não é? Com uma taxa de acerto bastante grande. Se isso é verdade, nós estamos a perder alguma privacidade no sentido de que tu podes antecipar o que os outros vão fazer. Eu quero acreditar que nós somos um bocadinho mais do que isso ainda. E por isso diria que sim, estamos a perder privacidade, mas não ainda a um nível em que... Como é que eu ia dizer isto? Depende até o nível de intrusão que nós queremos que aquilo vá, não é? E eu quero o apoio, não quero a decisão final. Está-me a faltar palavras para explicar. Eu tenho uma fronteira muito clara para mim no uso da tecnologia, não é? Quando noto que está a invadir uma parte, isto é, até que eu quebro o uso da tecnologia a partir do momento em que eu noto que a minha qualidade de vida está a diminuir. No fundo é isso. Dou-te um exemplo. Eu não me tinha percebido, estava a começar a usar exageradamente o telemóvel, no fundo horas de trabalho, etc, etc. Quando percebi que havia qualquer coisa que não estava a correr bem, cortei radicalmente e comecei a fazer 9 to 6 ou
enfim, nunca conseguimos, no nosso caso é mais 8, mas quebrei e ao fim de semana, por exemplo, desligo. Isto é, há limites que são variáveis para cada um de nós que nós vamos ter que definir. Eu ainda, é um bocado uma zona cinzenta para mim isto. Outra questão é a ética, que é muito difícil, não é? A Virginia Digman é portuguesa já agora. Ela é casada com um colega holandês e por isso tem este nome. Ela trabalha muito na IA responsável e fala muito disso, né? Também, mas em todos os enquadramentos que ela faz, ela coloca sempre o humano e o well-being, isto é, o bem-estar. Não é? E isso para mim é central. Não é? Porquê? Porque a ética depois é muito complicada, não é? Como tu sabes, o que é válido para mim depende muito dos valores e não são necessariamente comuns. Agora, vamos ter que definir um conjunto. Se calhar vamos ter que expandir a Carta dos Direitos do Homem para ter em conta algumas destas questões. Não sei. Tenho algumas dificuldades aí nessa. A propósito disto de privacidade, eu há mais de 10 anos vi um artigo na Science em que os investigadores fizeram um estudo em que pegavam nos gastos de um indivíduo que não sabiam quem era e que só aparecia em que loja é que eles compraram as coisas e quanto é que custou o que eles compraram, e só com estes dados que retiraram do banco e então conseguiram identificar a pessoa, e só com estes dados. E portanto, com muito pouca informação consegue-se identificar hoje em dia as pessoas. Né? E isto acho eu que é nisto que se traduz a perda de privacidade. Aquilo que eu fiz e que ninguém tem nada por que saber torna-se de repente público praticamente, não é? Certo. E isto é algo que pelo menos pensar, a Google sabe essas coisas todas. A Google conhece-me pelo meu andar, coisa que eu não seria capaz de o fazer, provavelmente. Não é? Isso já existe. O teu operador telefónico conhece-te melhor do que tu, se quiser. Exatamente. Tem dados para isso. E isto é um pouquinho estranho, não é? Deixa-me dizer, o problema é quando as empresas ganham dimensão planetária, e pela primeira vez, depois daquelas, eram 7 irmãs, já não me lembro daquelas do petróleo, não é? Quantas eram? Nós temos agora um conjunto de empresas que têm uma dimensão planetária e que de algum modo têm um poder exagerado. Eu tinha a esperança que houvesse um organismo qualquer que controlasse isso. Eu acho que a única forma de controlar isso é ou reduzir o tamanho delas, e nos Estados Unidos já houve casos em que, aliás, falava-se ainda há pouco estás a falar do Google perder, por exemplo. Não é? Google perdeu no tribunal e agora estão a decidir se vender o Chrome, por exemplo, se têm que dividir aquilo ou não. Pronto. Será que isso é vantajoso para nós? O tal, não é? Quer dizer, há uma coisa nós que eu tenho garantido daquilo porque eles sabem tanto e ajudam-nos porque sabem tanto. Mas, Henrique, eu tenho mixed feelings sobre isso, como qualquer um de nós. No entanto, acho que há momentos em que tu tornas tão grande que a verdade é que a história tem-nos ensinado que quando te tornas demasiado grande ou demasiado poderoso, provavelmente o melhor é te cortar em fatias e não estou a dizer pessoas, como é Sim, claro. E te pôr a uma dimensão que provavelmente o somatório não te garante o mesmo nível de serviços, neste caso, né? Mas provavelmente dá-te um conjunto de salvaguardas que não serão piores. Pois. Eu tenho que reconhecer que enquanto não houver outro mecanismo, repara, nós aqui em Portugal temos estado a falar muito da regulação, não é? E depois sistemas. A verdade é que como é que tu regulas a um nível planetário quando a organização que é planetária está a ser desrespeitada todos os dias? Sim, a União Europeia está a tentar fazer isso. Ao regular na Europa, está a contar que isso tem implicações... Efeitos multiplicadores. E teve, não é? Pelo menos, durante algumas décadas, algum tempo teve, não é? Agora não sei. Vamos ver.
O que é que nós podemos esperar da inteligência artificial nos próximos 20 anos? Não, isso não sei, que não, até costumo dizer que não estava aqui se estivesse, não é? Estava em Silicon Valley, eu pelo menos. Bem, não sei, agora pelo visto em Harvard já nem se consegue ir para lá, pronto, não sei. Eu vi a notícia de ontem, Sim. Não é? Pronto, um mundo fantástico, não tenho a menor dúvida disso. Um mundo onde vamos exponenciar a inteligência. O Isaac Asimov dizia que o conhecimento pode não resolver todos os problemas do mundo, mas a ignorância é que nunca resolveu nenhum. Claro. Pronto. Eu hoje já tenho algumas dúvidas. Também o excesso de informação. O que é que nós temos que esperar? Primeiro, temos que garantir que o ser humano está preparado para esta sociedade. Eu tenho que reconhecer que o tempo, esta aceleração, não sei se a maioria de nós estava preparado para lá. A aceleração tem sido aí extraordinária. Nem eu consigo muitas vezes acompanhar. Mas Ricardo, este confronto entre o mundo velho e o mundo novo é eterno na evolução da humanidade. Não é? A arrogância do novo contra o conforto do velho. No fundo é isso que tu estás aqui a viver e sempre em confronto. E é também natural que em alguns momentos tenhamos de parar. Eu acredito que o que está a acontecer é que o conforto do velho mundo está a fazer parar um bocadinho e a temperar a arrogância do novo. O novo é inevitável, isto é quase como parar, enfim, julgo que é uma expressão moçambicana que diz parar o vento com as mãos, ou se não é, fica a ser. Repara, é inevitável que o mundo novo, de algum modo, vá penetrando no velho e transformando o velho no novo, e sucessivamente. Não me choca haver de vez em quando algum parar, até para dar tempo àquelas pessoas que não estão preparados para este novo mundo, não é? Que vem aí um mundo muito rápido. Sim, o problema é a rapidez, de facto, aquilo que assusta, penso eu, a maior parte das pessoas. Eu costumo dizer a extraordinária rapidez com que isto está a mudar. Para não entrar na dimensão tempo, não é, que isso é mais o teu campeonato, eu gosto de falar do passar do tempo. Passar do tempo é sempre o mesmo, não é? Ele vai passando, digamos, no relógio pelo menos os segundos vocês de vez em quando mandam lá afinar aquilo, porque há ali uns desacertos, mas tudo bem. O que é que nos está a acontecer? É que nós, durante algum tempo, nós sempre achamos que a tecnologia nos dá tempo, não é? E de facto, se fôssemos a olhar só para as tarefas que fazíamos, ela dá-nos tempo, vai nos libertando de tarefas. Sempre foi isso ao longo da evolução do ser humano. Só que a tecnologia também é causa e efeito, porque depois, digamos, o e-mail foi porreiro, resolvemos o problema das cartas, começamos assim muito, só que começamos a usar demasiada tecnologia e ficamos novamente sem tempo. E então temos que criar nova tecnologia. Pronto. Eu volto-te a dizer, este efeito do tempo é muito grande. Nós vamos ter que criar filtros à percepção também. Eu há bocado falei-te nisto, na questão do excesso de percepção que neste momento temos. Nós temos um problema claro de comunicação neste momento, com excesso de percepção, em que as pessoas são bombardeadas. Faz-me lembrar um bocado de sistemas de recomendação para beberem uma determinada bebida gasosa americana e esquecem-se que existe ao lado uma outra de outra marca. Quando começas a ver o mundo só de uma cor, tudo é daquela cor. E depois, se tens excesso de informação, nem sequer te apercebes dos detalhes, das anomalias. Bem, isto vai ter que ser resolvido de algum modo, e aí sim uma regulação vai ser importante. Não sei que tipo de regulação, ou então temos que melhorar as capacidades do nosso cérebro para, no fundo, alterar o CPU, pôr lá uma evolução qualquer para poder processar mais rapidamente a informação e voltarmos. Porque senão vamos cair em burnout, não é? Quer dizer, não é hipótese. Dá a impressão que temos que regular, mas para sabermos como regular temos que esperar que aconteçam as coisas. Também. Só que a velocidade que vai, quando nós regularmos aquilo, o comboio já vai muito à frente. Também. E isto acho que está a acontecer um bocado, aqui na União Europeia em concreto, relativamente à inteligência artificial. Certo, mas agora estávamos a falar de outra dimensão. Como é que é dizer isto? O problema é que o mundo, não é, e toda a nossa vida está a diferentes dimensões, não é? Mas eu julgo que as últimas movimentações, digamos, a nível do mundo, mostram-nos que de algum modo as sociedades estão a pedir tempo, não é?
O tal mundo velho que há bocado falado está-te a dizer calma. Nós ainda somos muitos, até somos mais que os que estão no mundo novo, nessa novo mundo que aí vem. Sim. Queremos tempo. Tempo, porque primeiro não queremos perder este conforto. Essa é a primeira nota, que é isso que tu notas, se pensares bem. Mas também estão-nos a pedir tempo. Tempo para poderem para perceberem, compreenderem as vantagens do mundo novo. E nós também temos que ter essa capacidade, a capacidade de mostrar que, de facto, o mundo novo não é só inevitável, é desejável, não é? Sim. E eu acho que a inevitabilidade, de algum modo, é evidente, mas a questão que se coloca agora é como é que conseguimos torná-lo desejável, e isso ainda temos falhado, não é? Como sociedade, não é? Julgo eu. Certo. Olha, Paulo, tivemos uma conversa, acho eu, muitíssimo interessante, mas se calhar é melhor para já ficarmos por aqui. Vamos continuar isto noutra altura, não é? Muitíssimo obrigado, Paulo. Vamos ficar por aqui então. E desculpa só não ter falado só de zeros e uns. Pelo amor de Deus. Muito obrigado.